Olá, boa noite. Meu nome é Fernando Ramos Lengler. Eu sou professor do Senai em Florianópolis e eu estou aqui para apresentar para vocês, de uma forma um pouco mais detalhada, o resumo que foi submetido para a mostra. Então, eu vou compartilhar a tela aqui, uma apresentaçãozinha rápida. Já vamos dar início. Então, vamos lá. Essa é a apresentação, né? Enfim, seguindo o slide proposto, né? O template proposto, né? Da primeira mostra científica de educação e tecnologia do Unisenai. O trabalho que eu submeti, ele foi um resumo, ele é intitulado como Desenvolvimento de uma aplicação para análise de eleitores e candidatos nas eleições do Brasil. Eu vou falar um pouquinho mais, né, e por que está como projeto aplicado, mas ele é um trabalho que foi desenvolvido ao longo do semestre, ele com a característica de integrar as disciplinas da fase do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, né, e esse projeto, ele é um projeto integrador, né, que ele, enfim, visa, né, como previsto nos projetos pedagógicos dos cursos de graduação do Senai, né, uma prática que desenvolve as competências, né, principalmente por cursos. Enfim, esses projetos eles visam também enriquecer esse processo de ensino e aprendizagem que acontece em sala de aula com os alunos, né? E os projetos em si, eles trazem também essa ideia de aprimorar, né, e demonstrar simulações, enfim, simulando, né, fatos reais, né? E por isso a temática, né, o contexto desse projeto aqui que a gente está apresentando. Então, né, e além disso, ele também tem uma perspectiva de colaboração, de gestão de equipes, né, de troca entre os envolvidos, no caso, os alunos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e os professores da fase que a gente está desenvolvendo o trabalho. Então, a contextualização do tema que a gente propôs para esse projeto foi o contexto eleitoral, né, no qual o Brasil estava passando em 2022, né, que ele é um campo, né, muito fértil em questões de dados, de possíveis análises, né, enfim, cruzamentos, né, e também, ao mesmo tempo, ele é um campo que carece desse tipo de informação, principalmente para o lado dos eleitores, né? Nem tanto para o lado dos candidatos, que buscam já essas informações, né? Buscam e tratam essas informações de outras formas, né? Mas a ideia do projeto aqui era versar, né, e transitar nessas possibilidades aí de aplicações e de cruzamento de informações para fomentar um entendimento mais aprofundado do ambiente eleitoral. Com isso, o objetivo do trabalho, né, desse projeto foi desenvolver uma aplicabilidade web para fazer análise e avaliação dos eleitores e candidatos das eleições, né, nacionais. Né, no âmbito nacional, pensando em todas as esferas que haviam no processo eleitoral desse ano. Da metodologia que a gente utilizou, né, enfim, aqui só reforçando, né, foi feito ao longo do segundo semestre do ano, com a quarta fase do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, né, aqui da Faculdade Senai, né, do Centro Universitário da Faculdade Senai em Florianópolis. Nesse desenvolvimento a gente utilizou muitos direcionamentos e métodos, né, de gerenciamento de projetos, modelamos, prototipamos, utilizamos, né, como base conhecimentos adquiridos já ao longo da formação dos alunos de metodologias ágeis, né, e principalmente de desenvolvimento web. Né. As disciplinas que foram envolvidas ao longo do semestre foram essas aqui, né, algoritmos e estruturas de dados, modelagem de sistemas, interface homem-computador, desenvolvimento de sistemas para web, Big Data e Analytics, que é uma das disciplinas, né, carro-chefe para esse projeto, ética e legislação, e projeto aplicado que faz essa consolidação toda do trabalho.
Eu separei aqui algumas partes do desenvolvimento para deixar mais claro, mas principalmente, né, um primeiro momento no qual a gente buscou as bases de dados, ou seja, né, onde estão consolidadas todas os dados dos eleitores e dos candidatos, né, desse momento eleitoral, né, o TRE, ele fornece esses dados de forma pública, né, então é fácil, mas ele não é um dado tratado. Com isso, a gente conseguiu modelar, né, um sistema, enfim, criou todos os documentos necessários, né, criamos um diagrama de domínio, diagrama de caso de uso, diagrama de classe, sequência, atividades, enfim, tudo que é necessário para a gente modelar e desenvolver uma aplicação web. Aqui ao lado tem só umas representações, são representações de fato do projeto, né, mas eu trouxe para ilustrar um pouco. Depois, no segundo momento, né, o desenvolvimento de uma tela de acesso, né, de login de acesso, enfim, que passa por alguns, né, nesse modelo de prototipação, passa por alguns processos, algumas etapas, enfim, uma de baixa fidelidade, uma de wireframe e uma aqui muito próxima daqui, de fato, é a entrega final, né, então aqui ao lado. Também são imagens do trabalho desenvolvido ao longo do semestre, né. E, por fim, né, o desenvolvimento mesmo dessa aplicação, ela utilizou a linguagem de programação Java e Spring, né, os tratamentos dos dados foram feitos com a ferramenta Colab, né, de processo de ETL, e os dashboards de análise e cruzamento de dados, foi utilizado o Power BI. Essa aqui, né, para finalizar, é uma imagem que representa os dashboards, né, não é de fato o dashboard em si, mas é uma imagem que representa, que traz algumas classificações, né, de dados para que a gente possa fazer os cruzamentos, né, dos dados para gerar informações, né, para tomada de decisão, tanto pelo lado do eleitor como pelo lado do candidato, né. A ideia de um dashboard com dados, né, e o objetivo do trabalho era o desenvolvimento de uma aplicação web que desse subsídio para esse cruzamento de dados e gerasse informações necessárias para a tomada de decisão. Ele surge, né, a partir de toda aquela contextualização da temática de que, enfim, ainda é precário, né, e necessário mais informações e mais aprofundamento nessas informações, né, para a tomada de decisão, tanto de eleitor como de candidato, né. Então, como resultado final, a gente conseguiu, né, desenvolver essa tela de login, enfim, que é um login que permite, que tem alguns termos de aceite, né, questão né, trazendo um termo de uso, né, uma aceitação do termo de uso, né, enfim, trazendo também a perspectiva de lei de proteção de dados, né, e aí, a partir desse login, ter acesso aos dashboards para fazer as análises dos dados necessários, né, com esses dados retirados de ambiente público, né, do TRE, para poder fazer essas análises e simulações aí, consultando e trazendo, enfim, informações suficientes para a tomada de decisão e insights tanto dos eleitores como dos candidatos, né? E o contexto foi, de fato, as eleições de 2022. Então, esse é o nosso, né, trabalho. O trabalho ele foi submetido como um resumo, né, um resumo estendido, né, mas ele de fato foi feito, né, uma aplicação foi desenvolvido e os resultados alcançados como um produto final. Agradeço a atenção de vocês e fico, né, à disposição aí para novos encontros e quando a gente puder se encontrar.